Alô, turminha, terceiro ano, Colégio Batista Moriá. O professor Arnaldinho aqui de volta. Continuando a revisão do ensino médio. Hoje a gente vai para a parte de óptica geométrica. Óptica geométrica, na verdade, é o estudo da luz, né? É o estudo da luz, como diz o nome óptica. Não é ótica. A óptica é onde vem dos óculos, né, no caso. Viu? A gente, na verdade, está estudando o estudo da luz. A luz, como a gente já estudamos no assunto passado, ondulatória. A luz em forma de onda eletromagnética, tá certo? Hoje nós vamos estudar a luz como agente estimulador da visão. Nós só podemos ver devido à luz que chega aos nossos olhos. A luz é refletida nos corpos e essa luz refletida nos corpos chega aos nossos olhos e nós conseguimos enxergar. Tá certo? Então a luz, na verdade, é o agente que estimula a visão. Vamos lá? Beleza. Lembrar do conceito de raio de luz, que é um conceito meramente didático, representado por uma setinha, tá certo? O raio de luz. O que a gente tem na realidade são feixes de luz. O feixe de luz é o conjunto de raios de luz. Aí você pode ter um feixe de luz de três formas. Paralelo, certo? O feixe de luz paralelo é aquele raio, né? A gente lembra do raio, são feixes de luz paralelos. O laserzinho, né? No caso, o convergente, feixe de luz convergente, convergir, uma lente de aumento, uma lupa, faz os raios convergirem em relação a um único ponto. Aí a concentração desses raios de luz faz com que a gente possa, por exemplo, queimar papel, queimar folhas, viu? Com a luz do sol. E também o feixe de luz divergente. O feixe de luz divergente é quando as luzes divergem, elas se espalham. Exemplo, um farol, o farol de um carro, uma lanterna. Quando você vai distanciando, ó, o feixe de luz ele vai aumentando, porque as luzes estão divergindo uma da outra. Vamos continuar? Fontes de luz. Olha, como fontes de luz a gente tem as fontes primárias e secundárias. Isso em relação a emitir luz própria ou não emitir luz própria. As fontes de luz primárias são aquelas que emitem luz própria. Exemplo, o Sol. O Sol é uma estrela. Todas as estrelas são fontes de luz primárias, elas emitem luz própria. A bundinha do vagalume, zzz. Aí, ó, o vagalume, a bundinha do vagalume acende. Mas assim, pessoal, lâmpada, cuidado, viu? Lâmpada acesa. Vela, vamos falar vela, vela acesa. Se for acesa, é fonte de luz primária. Se não for acesa, é fonte de luz secundária. A fonte de luz secundária é qualquer corpo que não emite luz própria. A gente vê ele porque a gente vê a fonte de luz secundária porque a luz primária emite uma fonte de um raio de luz para ele. Essa luz é refletida para os nossos olhos. Exemplo, a Lua. A Lua não emite luz própria. Ela reflete a luz do Sol para a Terra, tá certo? Fonte de luz secundária. E aí, qualquer outro corpo que não emite luz. Por exemplo, vela apagada, lâmpada apagada. E aí vai. Vamos lá? Em relação às dimensões. A fonte pode ser pontual ou pontiforme. Ou ela pode ser extensa, fonte extensa de luz. A fonte pontual em forma de ponto, é aquela que as dimensões não são levadas em conta. O legal da fonte pontual é que ela só forma sombra. A fonte extensa é aquela realmente que as dimensões dela são importantes. O Sol é uma fonte de luz extensa, por exemplo. Uma lâmpada fluorescente é uma fonte de luz extensa. É assim, o tamanho dela é importante porque ela não forma apenas sombra. Ela, além de formar sombra, ela forma uma região que é parcialmente iluminada, que é chamada de penumbra. É uma sombra mais fraca, certo? Meios materiais de propagação. A luz pode se propagar em relação a 3 meios. Lembrar do segundo ano sempre, viu, gente? Os meios são transparente, translúcido e opaco. Aí, o transparente é aquele que você vê com nitidez. Se você vê com nitidez, é porque a luz se propaga totalmente.
Translúcido é aquele que você não vê com nitidez, com tanta nitidez, mas vê. Então, assim, a luz se propaga parcialmente, apenas parte da luz está passando por esse meio, não ela toda. E o meio opaco é aquele que você não vê nada. A luz não se propaga nesse meio. Transparente é lembrar do vidro liso, água pura, o ar é um meio transparente. Meio translúcido, eu sempre cito o papel celofane. O papel celofane é aquele papel mais fino que é de cor. Que aí quando você olha através dele, você vê o outro lado, mas não com as cores reais. Exemplo também o vidro fumê. O vidro fumê também é um meio translúcido. É todo meio que a luz não vai passar totalmente por ele. É translúcido. Opaco, uma câmara totalmente escura, princípio das máquinas fotográficas rudimentares, das antigas. Aí os princípios. Primeiro princípio, propagação retilínea da luz. Lembrar, a luz sempre se propaga em linha reta, ok? Princípio da propagação retilínea da luz. Formação de sombra. A gente caracteriza, a principal característica do princípio da propagação retilínea da luz é a formação de sombra. Se ela curvasse, não haveria sombra. Ela ia fazer uma curva e ia iluminar a região que seria sombra, certo? Vamos lá. Independência dos raios luminosos. Na independência dos raios luminosos, os raios podem se cruzar, os raios de luz. Eles passam pelo outro e caminham como se nada tivesse acontecido. Vimos isso que no ponto que eles se cruzam em ondas, nós vimos que acontece o fenômeno da interferência. A interferência ondulatória vai ocorrer aqui nesse ponto, mas eles vão continuar seu caminho. O outro princípio da reversibilidade. A luz pode mudar a sua direção de propagação. O principal fenômeno da reversibilidade, do princípio da reversibilidade, é o fenômeno da reflexão. Olha aí, menininho aqui, ó, a luz do sol vai chegar, bater nesse cara, bate no espelho e reflete para os olhos do menino. Você vê que a luz está mudando sua direção de propagação, revertendo ela. Reversibilidade. Aí tem o princípio da propagação retilínea, é um exemplo que eu falei, ó. A formação de sombra caracteriza o princípio da propagação retilínea. E aí, ó, a diferença entre a fonte pontual, ela só forma sombra. Só forma sombra. A fonte transparente, a fonte extensa, ela não só forma sombra. O tamanho dela é importante. Você vê que ela nem é em forma de ponto. Aí ela vai formar uma região parcialmente iluminada, que chamamos de penumbra. Penumbra e a sombra. Duas regiões. Uma pouco iluminada e uma totalmente de sombra. É lembrar dos eclipses na fonte extensa. Lembra dos eclipses. Eclipse solar, lua entre sol e a terra. Eclipse lunar, terra entre sol e a lua. Vamos lá? Câmara escura, princípio das máquinas fotográficas rudimentares. Lembrar, né? Do oi, dói. Oi, dode, tá vendo? Oi, dode. Lembre-se disso. Oi, dode. Distância da câmara, profundidade da câmara. Distância do objeto até o furo da câmara, até a câmara. Tamanho da imagem projetada no fundo da câmara e tamanho do objeto. Percebam que a imagem ela é invertida, ela é formada de cabeça para baixo. Continuar. Princípio da independência dos raios luminosos. Olha aqui, ó, discoteca. Os holofotes, né, em geral, né, um raio de luz passa por outro raio de luz e continua o seu caminho. Se fosse assim, não dava para fazer jogo de luz em show, né, gente? As lives, né? Vocês estão curtindo muitas lives que eu estou sabendo. Vamos lá? Princípio da reversibilidade, a reflexão da luz. Olha que olhos lindos. Tá vendo?
Dá para ver através do espelho pela reversibilidade. Reflexão da luz. Gente, a reflexão da luz, eu vou ter aqui um meio refletor, uma superfície refletora qualquer, e aquela reta normal. A normal é a reta imaginária que forma 90 graus com a superfície refletora. Então, ângulo de 90 graus, reta normal. Aí eu vou pegar aqui um raio incidente, tá vendo? Esse raio A, que ele vai incidir na superfície refletora, formando com a normal um ângulo. Esse ângulo a gente chama de ângulo de incidência. O raio refletido, raio B, ele bate na superfície refletora, reflete, formando com a normal um ângulozinho R, que é o ângulo de reflexão. Moral da história. Na primeira lei da reflexão, todos os elementos citados acima são coplanares, ou seja, estão contidos no mesmo plano. Se estão contidos no mesmo plano, obedecem às leis da geometria plana. A segunda lei da reflexão é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Detalhe, essa lei só é válida para reflexão regular, que também é chamada de reflexão especular, tá certo? Reflexão regular. A reflexão regular ela é possível em superfícies completamente polidas, espelho, vidro liso, viu? A superfície totalmente polida, um quadro branco, tá certo? E são essas reflexões aqui, ó. Reflexão especular, você vê que todas as reflexões são paralelas, os raios paralelos, e aí você vai ter a reflexão difusa, é o outro tipo de reflexão. A reflexão difusa ela é muito importante para a gente. Por quê? Porque na reflexão regular, do jeito que a luz bate, ela volta. E não é interessante para a gente enxergar objetos se toda a luz está vindo para os nossos olhos. Os nossos olhos não vão conseguir captar nada, só um clarão. Então, realmente, há necessidade de haver uma difusão dos raios de luz quando a gente quer enxergar a imagem de um objeto. Por exemplo, a tela do cinema. A tela do cinema, ou a tela de projeção de data show, de slides. Até essas telas, elas são de um material totalmente poroso, ele não é liso perfeitamente, ele é poroso. E aí, quando a imagem bate projetada pelo data show ou pelo projetor, os raios de luz são difundidos dessa forma aqui. E aí a gente consegue ver com nitidez, porque aí nem todos os raios vêm para os nossos olhos, certo? Não ofende a vista. Vamos lá. Aí umas questõezinhas da lista de exercício, tá certo? Que tá aí, ó, lista de exercício, tá aí embaixo. Imprime ela e vamos resolver. Em uma sessão de cinema, durante a exibição de um filme, a luz é emitida pelo projetor e se propaga até a tela. Ali, ela sofre um fenômeno óptico e se dirige até os olhos do espectador. Dessa forma, a tela comporta como uma fonte de luz e todos os espectadores, independentemente das suas posições, conseguem assistir ao filme. Na explicação do processo, podemos dizer que, gente, primeiro, a tela do cinema, ela não projeta a luz, ela reflete a luz do projetor. Então, ela é uma fonte de luz secundária. Ela não emite luz própria, secundária. Segundo passo em relação a isso, a reflexão é difusa, para que realmente não venha ofender os olhos de quem está assistindo, tá certo? Devido à sensibilidade óptica. Então, ó, alternativa A tela é uma fonte secundária, nela ocorre difusão da luz que se propaga em linha reta em todas as direções. A luz se propaga em linha reta, princípio da propagação retilínea da luz. Beleza, turminha? Vamos para a segunda. Segunda questão.
Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Somente fontes primárias, tá certo? A letra A, fósforo, sol, primeiro. Fósforo é uma substância. Mas se ele estiver falando do fósforo, né, que a gente usa em casa, só se acender o fósforo. Então, fósforo não é uma fonte de luz primária, é secundária, do jeito que está aí. Ele deveria especificar. O sol que o sol é uma estrela. Viu? É que nem o professor Arnaldinho, tem brilho próprio. O professor Arnaldinho é uma estrela. Né? Então, vamos lá. Lua. A lua é uma fonte de luz secundária. Então, já não dá também. Está errado. Letra B, lua, está errada. Fora a letra B. Letra C, vela acesa. Beleza. Sol, que é uma estrela. Lua. Lua não. É secundária a lua. Letra D, estrelas. Fósforo aceso, tá correto. E o sol. Então tá aí, ó. Alternativa D, de liça. Fontes de luz primária. Vamos para outra. Eu pulei a terceira, viu? Pulei a terceira, tem um motivo óbvio. A gente vai fazer ela nas aulas normais. Quarta questão. A figura mostra a bandeira do Brasil de forma esquemática. Aí a bandeira do Brasil, ó. Sob a luz branca, uma pessoa vê a bandeira do Brasil com a parte 1 branca, 2 azul, 3 amarelo e 4 verde. Se a bandeira for iluminada por luz monocromática amarela, a mesma pessoa verá provavelmente. Olha só, cores de um corpo. Presta atenção, reflexão de cores. A gente só vê o que é refletido. A luz branca, ela reflete todas as cores. O branco é a reflexão de todas as cores. Então a luz branca reflete tudo. Agora, as outras luzes chamadas de monocromáticas, o que é uma luz monocromática? É a luz de uma cor só. Ela só vai refletir o branco e a sua cor. Ela só vai refletir a sua cor. Ela não reflete mais nenhuma. Então você vê verde, porque a única cor do branco que você está jogando, que está sendo refletida, é o verde. Moral da história é que nem número primo. É só divisível por um e por ele mesmo. A cor é só refletida pela branca e por ela mesma. Eu não estou jogando cor branca, eu estou jogando o quê? Cor amarela. Não é amarela? Então vamos lá. Se eu jogar amarelo no branco, o branco reflete o amarelo, então eu vou ver amarelo. Se eu jogar amarelo no branco, eu vejo amarelo. Amarelo no azul. O azul só é refletido pelo azul e pelo branco, não pelo amarelo. Então, se não é refletido, eu vou ver preto. É o escuro. Nenhuma cor. Esse amarelo não vai ser refletida pelos meus olhos. Se a cor não é refletida pelos meus olhos, eu não vejo nada. É o escuro, é o preto. Então, 2 é preto. 3. Não é amarelo? É refletida pela cor amarela. Então, eu vejo amarelo. 1. Olha. Amarelo, preto, amarelo. E o verde não é refletido pelo amarelo, então vai ficar preto. Logo, letra A. A parte 1 é amarela, tá certo? E a parte 2 é preta. Letra A de Arnaldinho, é a alternativa correta. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Bem, continuando o assunto, né? A gente vê isso aqui, vê essa perguntinha assim, simples, ó. Por que a palavra bombeiros está escrita ao contrário no caminhão, né? Aí está escrito ao contrário, bombeiros no caminhão. Cara, pessoal, porque no espelho aparece correto. Isso tem um nome. Pessoal, a imagem que é conjugada por espelhos planos, ela é uma imagem que chamamos de enantiomorfa. O que é isso, enantiomorfa? Ela é contrária ao objeto. Ou seja, quando eu me olho no espelho plano, a minha mão direita, que eu levanto, é a mão esquerda da minha imagem. E a minha mão esquerda é a mão direita da minha imagem. Eu não estou com dislexia, não é isso. É a característica do espelho plano que chamamos de enantiomorfa. Ele conjuga imagens enantiomorfas, ou seja, que são contrárias ao objeto. Por isso que o nome bombeiro é escrito ao contrário no caminhão, certo?
Então, ó, espelho plano. Eu não vou perder muito tempo com o desenho. Olha só, os raios de luz. E no caso do espelho plano, a imagem, ela é igual ao objeto. Agora, detalhe, todas as características são iguais. A distância do objeto ao espelho será igual à distância da imagem ao espelho. Tudo é igual, tá vendo? Só é contrário do outro lado. O tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. É tudo igual. Agora, por referencial de Gauss, que a gente vai conhecer mais em espelhos esféricos, a imagem desse lado é chamada de virtual e ela é direita porque ela não é de cabeça para baixo. Então, a imagem conjugada por um espelho plano é virtual, direita e simétrica, ou seja, o mesmo tamanho em relação ao objeto. Imagem do mesmo tamanho, virtual e direita. Virtual porque está sendo conjugada do outro lado. Você está vendo a imagem conjugada do outro lado do espelho. Certo? Vamos lá. E assim, para trabalhar com espelho plano, sempre lembre disso, gente. Todas as características do objeto e da imagem são iguais. Só muda uma coisa. A imagem é contrária em relação ao objeto. Só isso. É enantiomorfa. A noivinha. Construção geométrica das imagens. Olha aqui, ó, como eu disse, não precisa perder muito tempo. É só você fazer. Tá vendo o objeto? A imagem igualzinho, ó, igualzinho ao objeto. Fez isso, não tem dificuldade. Viu? E algumas questões trazem o campo visual. Eu tenho uma dica para você fazer. Geralmente ele faz assim, ó, refletindo por causa do ângulo. Não, tem um jeito mais fácil. Quer fazer o campo visual, saber onde os objetos que o observador consegue enxergar? Pega o observador, faça a medida da distância e, ó, não é igual do outro lado? Faça um observador do lado da imagem, tá vendo? Com a mesma distância. Com esse observador do lado da imagem, você traça duas retas. Até o final do espelho, tá vendo? E aí você vai ter o ângulo visual. Quem tiver nesse cone, eu consigo ver. Quais são os objetos, os pontos nesse cone? A e B. A e B, esse cara vai conseguir ver. Agora, D e C estão fora. Então, ele não vê o ponto D e C. Certo? Vamos lá? Associação de espelho plano. Para calcular o número de imagens, gente. Ó, o número de imagens em dois espelhos planos que você coloca, formando um certo ângulo entre si, é você pegar 360, dividir por esse ângulo, menos 1. Por que menos 1? Porque é o número de imagens de um objeto. Olha aqui, ó, o que eu tenho? Dois objetos. Olha quantas imagens são formadas desses dois objetos. 1, 2, 3 imagens. Olha o ângulo, 90 graus. 360 dividido por 90, 4. 4 menos 1, 3. Cada um vai ter 3 imagens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada um vai ter 3 imagens. Agora, porque são dois objetos. Se eu fosse fazer dos dois. 2, 4, 6. 3 para esse, 3 para esse. Ó, o negócio do 1 é só esse. Porque você está calculando em relação a um objeto. A imagem formada por um objeto. Viu? Vamos lá. Quinta questão da lista de exercício. Vamos terminar nossa aulinha, vamos lá? A figura abaixo mostra um espelho retrovisor plano na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente. A altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Está aqui, ó. Os olhos do motorista e o espelho retrovisor. Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Nesse caso,
os pontos que podem ser vistos pelo motorista são... Aí, na própria lista de exercício, na própria figura, ele quer saber quais pontos ele vai poder então, ver. É para poder ver, então é ângulo visual, é aquele campo visual. Aí o que é que eu vou fazer? Do jeito mais fácil. Eu vou pegar, tá vendo a medida aqui, ó? Vou tirar a medida dele até a reta do espelho. E aí vou fazer a imagem dele do outro lado. A imagem dos olhos do outro lado, tá vendo? Ó? 1, 2, um tracinho no meio. 1, 2, o tracinho no meio, tá vendo? Ó? Tá ali. Tá ali. Peguei. Você vê que eu não... Gente, eles fazem na prova para que você faça pelo menos aproximadamente. Você vê que eu nem fiz exato. Ó. Eu fiz aproximado, tá vendo? Eu fiz aproximado. Para vocês verem que aproximado dá certo. Ó. Aí eu vou traçar as duas retas, tá vendo? Olha o meu campo visual. Pronto. É só fazer isso. Duas linhas divergentes. Dois raios divergentes. Olha o meu campo de visão. Quem é que está no meu campo de visão? 1, 2, 5 e 9. Letra C. Letra C de certo. Nada demais. Nenhum bicho de sete cabeças. É só fazer da maneira mais fácil. Não precisa desenhar muito. Entenda que no espelho plano, o lado do objeto e o lado da imagem, eles têm medidas iguais. Medidas iguais. Então eu posso fazer o campo visual pelo lado da imagem, que é muito mais fácil do que pelo lado do objeto. Sexta questão. Um motorista vê através do espelho plano do seu retrovisor um ônibus que viaja atrás do seu carro. Observando certa inscrição feita no para-choque do ônibus, ele vê a seguinte imagem: alegria. Pode-se concluir que a inscrição feita naquele para-choque é imagem enantiomorfa, não é isso? Contrário, ela aqui, ó. A, letra C, C de certo, beleza, turminha? Característica principal da imagem conjurada por espelhos planos, enantiomorfas, contrárias. Questão 11 da FUVEST, cara, muito boa questão, adoro essa questão, eu. Então, uma jovem está parada em A, tá aqui a jovem em A, diante de uma vitrine de vidro, né, cujo vidro age com a superfície refletora plana vertical, ou seja, um espelho plano, né? Espelho plano. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo que no instante T0 está em B. O amigo está nesse ponto aqui, ó. Se aproxima com velocidade constante de 1 metro por segundo. Ele está vindo, ó, em linha reta, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, 1 metro por segundo. Isso quer dizer que ele anda 1 metro a cada 1 segundo. Como indicado na figura vista de cima. Se continua observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo refletida no vidro após o intervalo de tempo de aproximadamente D. Olha, cada lado de quadrado vale 1 metro, viu? Cada lado é 1 metro. Então aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim vai. Vamos lá? Primeira coisa que fazer essa questão, fazer o campo visual. E como foi que o professor Arnaldo ensinou o campo visual? Tudo no objeto, as medidas do objeto e da imagem são iguais. Então o objeto é a menina, o observador aqui é a menina, observador. Eu vou fazer a imagem dela do outro lado. Olha, tá vendo? Mesma medida, medidas iguais ou aproximadamente iguais. Na minha conta foi igual. Aí vamos lá. Vamos fazer o cone, 2 raios divergentes, ó. Cortando o mesmo espelho, todo o espelho, divergentes. Qual é o cone de visão? É tudo isso aqui. Isso aqui é o cone, o campo de visão. Olha só. Ela vai começar a ver a B quando ele estiver onde? Quando ele estiver nesse ponto.
Quando ele entrar aqui, entrou aqui, já entra no campo visual. Aí quantos quadradinhos? 2 quadradinhos, 2 lados de quadradinhos, 2 metros. A velocidade não é 1 metro por segundo constante, então se ele anda 1 metro a cada segundo, 2 metros, ele vai levar 2 segundos. Então, ó, letra A de Arnaldinho. Agora eu fiz o cálculo, né? Velocidade, ΔS sobre ΔT, primeiro ano, velocidade média. A velocidade é 1 metro por segundo, a distância percorrida 2, o tempo a gente está calculando, meio por extremos, 2 dividido por 1, 2. 2 segundos, letra A de Arnaldinho. Turminha, espero que tenha ajudado aí, viu? Nos vemos na próxima. Saúde para todos e abraço, gente. Deem o máximo. Não é fácil, mas a gente tem que conseguir, viu?